glórias sejam dadas a Deus. Está rodando aqui, Vitor? Roda. Ok. Queridos, quem tem sentido a presença do Senhor aí, mover de Deus? Queridos, nós como povo de Deus temos que ser o povo da oração. Nós temos que ser o povo que tem prazer em orar. Nós temos que ser o povo que tem prazer em estar na igreja. Nós temos que ser o povo que tem prazer em estar na presença de Deus, irmãos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de luta, os dias são de batalha espiritual, irmãos. Lá nos Estados Unidos hoje, em Boston, que foi a cidade onde foi derramado sangue ali para liberdade dos Estados Unidos, para que aquela nação se tornasse uma nação livre, irmãos. Ali durante 3 dias os satanistas estão reunidos ali a partir de hoje para o maior encontro de satanistas do mundo, e uma das pautas desse encontro deles é o Brasil e a morte das crianças que aconteceram aqui. Eles estão celebrando isso lá, e durante 3 dias eles vão estar lá em oração para que mais vidas sejam ceifadas no mundo em sacrifício ao inimigo. Então você sabe o que é isso, irmão? No passado a gente não ouvia falar dessas coisas. Hoje está virando modinha. Você abre um vídeo no YouTube e está lá um camarada cheio de pentagrama, né, falando contra Jesus, falando contra a Bíblia, falando de Satanás, elogiando a Satanás, bendizendo o nome de Satanás, e as pessoas fazendo fila para receber ministração dessas pessoas que declaradamente se dizem adoradores de Lúcifer. Então, irmãos, nós estamos caminhando a passos largos para um momento decisivo, onde nós como igreja precisamos nos posicionar a cada dia mas em oração e adoração ao nosso Deus. O fogo que está na nossa vida é tudo que Deus precisa para incendiar o mundo lá fora. Nós não temos que sair no braço com ninguém, nós não temos que brigar com ninguém, nós não temos que falar mal de ninguém, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar aos pés do Senhor, nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que nos arrepender dos nossos erros, nós temos que nos consagrar diante do Senhor, porque os dias são de luta no reino espiritual. E o crente que não orar, o crente que não buscar, ele vai desanimar. Vai ter dias que o crente vai acordar desanimado, não vai nem saber por que está desanimado, desanimado para trabalhar, desanimado para ir para a igreja, desanimado para orar, desanimado para fazer qualquer coisa, porque no reino espiritual está sendo travada uma luta terrível contra a sua vida, mas ele não está percebendo disso, porque ele não está na presença de Deus. Nós precisamos ser o povo de Deus, irmãos, o povo que ama a Deus, o povo que adora a Deus, o povo que crê no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus é Ele. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que aquele que está no mundo está trabalhando, e os que creem em Deus, os que servem a Deus não estão muitas vezes. Quando você vem para um culto de libertação orar, buscar a Deus, você está trabalhando no reino espiritual, não só para receber libertação, mas para passar libertação para os outros. Libertação é o que acontece a todo instante, irmão. Você chega aqui na igreja, você ouve um cântico, você estava triste, de repente a letra daquele cântico te liberta. Sim ou não, irmãos? Quem aqui já, no momento de louvor a Deus, ouviu a letra de uma canção, e aquela letra daquela canção libertou o seu coração? É como se tivesse dado um start dentro de você, e você começasse a falar: opa, peraí, alguma coisa aconteceu aqui. Por quê? Porque o louvor liberta e a unção quebra o jugo. O louvor, ele é libertador. O louvor é uma arma de guerra ao lado da palavra, irmãos, porque o louvor, ele proclama a glória de Deus. O louvor, ele proclama a grandeza de Deus. O louvor, ele proclama as obras de Deus. O louvor, ele proclama o caráter de Deus. O louvor, ele proclama a grandeza de Deus. O louvor, ele proclama quem Deus é e o que Deus faz. E à medida que nós proclamamos isso, irmãos, em adoração a Deus, isso é poderoso. Tanto é que no Velho Testamento o louvor era contínuo. Na época do rei Davi foram criadas turmas de levitas, e eles ficavam louvando a Deus em turnos, e eles se revezavam, e haviam 3 líderes de louvor: Jedutum, Asaf e Emã. Emã, Asaf e Jedutum. Emã significa aquele que é fiel, ou seja, aquele que é fiel louva a Deus. Amém, irmãos?
Aquele que é fiel canta louvores ao Senhor. Emã significa aquele que é fiel. Aquele que é fiel louvará. Aquele que é fiel adorará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e verá a sua glória. Aquele que é fiel, ou seja, o nome de Emã, ele descreve o perfil do caráter de quem adora a Deus, porque quem adora a Deus aprende a ser fiel a Deus. Amém? Gedutum significa aquele que ajunta com propósito, aquele que promove a comunhão, aquele que promove o ajuntamento, aquele que promove a unidade. Quem adora gosta de unidade com o seu irmão. Quem adora promove unidade. Quem adora promove reconciliação na vida daqueles que estão vivendo relacionamentos quebrados. Quem adora promove a unidade na igreja, a comunhão na igreja. Gedutum, aquele que ajunta com propósitos. E Asaf, aquele que proclama a obra de Deus, aquele que proclama os feitos de Deus. Eu e você, como adoradores, temos que dizer o que Deus é capaz de fazer. Nós temos que dizer o que Ele é poderoso para fazer. Nós temos que declarar as obras do Senhor, os feitos do Senhor sobre toda a terra. À medida, irmãos, que eles louvavam a Deus, a fé no coração do povo ascendia. A fé no coração do povo estava cada vez mais firme diante do Senhor. E nós, como povo de Deus, não podemos esquecer, irmãos, que existe um efeito poderoso na nossa vida quando nós adoramos, quando nós estamos no culto, quando nós recebemos a palavra, quando nós participamos de louvor e adoração, quando nós lemos as Escrituras. Tudo isso mexe na nossa vida para nos levantar em poder diante de Deus e diante do mundo. Então, eu quero ler aqui um texto. Eu não quero me demorar muito, porque já preguei no início, mas lá em Romanos, capítulo 6, versículo 8, diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem poder sobre Ele, ou a morte não tem mais domínio sobre Ele. Cremos que, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A proposta dessa palavra é: vamos viver o cristianismo do Cristo. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão e viva. Quem está perto do outro, viva o cristianismo do Cristo. Nós temos que viver o cristianismo de Cristo. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. É a máxima. O cristianismo de Cristo é o cristianismo do morrer aqui para viver na eternidade. Amém, irmãos? Quem quer viver com Cristo na eternidade tem que morrer aqui. O negócio é sério, irmãos. Se você quer viver na eternidade, você tem que morrer na terra, né? E tem muito crente que não quer morrer, não. Tem muito crente que quer continuar vivo para as coisas desse mundo, para o pecado, para a antiga vida. Não funciona, não dá certo, irmãos. Se nós queremos viver o cristianismo do Cristo, nós temos que entender que o cristianismo do Cristo, o cristianismo de Cristo, é o cristianismo do morrer para este mundo, do morrer para o pecado, para vivermos para Deus, para vivermos para a glória de Deus, para vivermos segundo a vontade de Deus, e não mais segundo a vontade do mundo. Eu gosto muito das parábolas, eu gosto muito, irmãos, das comparações que Jesus fazia quando Ele queria comparar a vida do crente a algo, a alguma coisa. E uma das coisas que me chama a atenção é o trigo, que nós somos comparados ao trigo. O crente que é salvo é comparado ao trigo, sim ou não? Tem o trigo e tem o joio. Quem quer ser trigo? Levanta a mão aí os trigos. Quem quer ser joio? Ninguém quer ser joio, né, irmãos? Porque o destino do joio é ser arrancado, é amarrado e ser queimado, ser lançado no fogo. O destino do trigo não, é ser recolhido para o celeiro do seu Senhor, né? Só que lá em João 12, 24 diz assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha só, eu não entendo de lavoura, irmãos, eu entendo de
pregar a palavra, eu entendo de Bíblia, eu não entendo de lavoura, mas eu começo a entender um pouco dessas coisas pelas explicações que às vezes eu vejo Jesus dar, que o grão de trigo, ele precisa cair na terra, e caindo na terra ele tem que morrer. Se ele morrer, ele vai dar fruto, mas se ele não morrer, ele fica só, ele não produz. Não é interessante isso? Um grão que tem que morrer para produzir. Se a gente parafrasear esse texto, a gente pode pensar que esse grão que precisava cair na terra e morrer para dar fruto, a gente pode pensar que é Jesus, né? Jesus, ele precisou vir à terra, ele precisou morrer na terra para produzir o fruto da salvação, a salvação que hoje está presente nas nossas vidas. Isso pode ser uma interpretação, mas isso também se refere às nossas vidas. Irmãos, nós somos chamados a morrer. Pastor, o que é morrer, né? Nas entrelinhas, morrer é o seguinte, irmão, é você muitas vezes a gente no mundo tem comer, beber e sentir, você assim bem, como que eu vou dizer para os irmãos, você assim bem básico, comer, beber e se divertir. Quem gosta de fazer essas coisas? E não é pecado, comer, beber e se divertir, comer, beber e se divertir. Porém, Jesus, ele não te salvou para você só comer, beber e se divertir. Vai ter momentos em que você tem que deixar, às vezes você vai ter que deixar de comer, de beber e de se divertir para orar, sim ou não? Às vezes você vai ter que deixar de comer, de beber, de se divertir para estar na igreja, recebendo a palavra de Deus, cultuando a Deus. Às vezes você vai ter que deixar de comer, de beber, de se divertir para participar de uma vigília. Às vezes você vai ter que comer, parar de comer, beber e se divertir para fazer um evangelismo na rua, para ir a uma casa de idosos, levar a palavra, levar uma ajuda. Enfim, irmãos, o que é morrer? É uma troca de prioridades, onde nós deixamos as prioridades da nossa carne de lado, para fazer das prioridades da vida no Espírito a prioridade da nossa vida. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. À medida que você vai crescendo e você vai abrindo mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, você não percebe, mas você vai morrendo para o mundo, você vai morrendo para a carne, você vai morrendo para as coisas dessa vida, e você começa a ter uma vida mais significativa em Deus. De repente as coisas desse mundo que faziam tanta falta para você já não faz mais. Às vezes você sente mais prazer em estar servindo, em estar na igreja, em estar fazendo algo que está relacionado ao reino de Deus. E todos nós somos chamados a passar por essa experiência do morrer, um morrer constante. Nós temos que morrer um pouquinho a cada dia, para viver um pouquinho a cada dia mais para Deus. Morrer um pouquinho a cada dia para nós, para vivermos um pouquinho a cada dia mais para o Senhor, para a vontade de Deus, para o reino de Deus. O que a Bíblia diz? Buscai primeiro o que, irmãos? O reino de Deus. Primeiro, irmãos, buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, tem que ser prioridade. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Se você pegar o capítulo 6 inteiro, você vai ver que ele começa falando assim: não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber, ao vestir, porque o Senhor sabe que necessitais dessas coisas. Olhai as aves dos céus, que não plantam e nem colhem e guardam em celeiros, o Pai não cuida delas. Olhai os lírios do campo, nem Salomão no seu esplendor conseguiu se vestir como um deles. O que é a erva que hoje existe, amanhã é lançada no fogo? Aí ele diz assim: vós não sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos? Quem é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma serpente? Aí ele diz assim: se vós sendo maus, olha só, se vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é perfeito, não vos dará aquilo que necessitais? Depois que ele fala tudo isso, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Em outras palavras, Jesus disse assim: acalma o teu coração, para de ficar tão concentrado nessas coisas da vida terrena, e se concentre nas coisas da vida celestial, porque senão todo o teu tempo vai para cá, e você não percebe, e você não percebe que de repente você está vivendo mais para o que é material do que é espiritual. Essas crianças são lindonas, mas daqui a pouco elas vão dar um chute no projetor. Irmãos, a cada dia que a gente morre para nós, a gente começa a depender mais de Deus, a gente começa a depender mais do agir de Deus, a gente começa a depender mais da provisão de Deus, mais do cuidado de Deus, e com isso a gente começa a experimentar mais Deus fazendo as coisas por nós, do que nós fazendo as coisas por nós mesmos. Porque nós, irmãos, na nossa natureza, nós somos autossuficientes. Você quer ver um crente autossuficiente? É um crente que não ora. Quando você não ora, você está dizendo assim: eu resolvo a minha vida, não preciso orar. Então, o crente que não ora, nas entrelinhas está dizendo: eu dou conta do recado, os meus problemas eu resolvo. Agora, quando você vê o crente orando, é porque ele já sabe que ele não consegue resolver. Ele está ali clamando, ele está ali buscando, ele está ali pedindo ajuda, ele está ali pedindo socorro. Por quê? Porque se esgotaram as suas forças. E muitas vezes é aí que Deus começa a fazer um milagre na nossa vida. Quando nós começamos a ser humildes para reconhecer que nós dependemos de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que depender de Deus é maravilhoso. É você dar a Deus a oportunidade de mostrar para você que Ele é poderoso para fazer o que você não consegue. Ele é poderoso para mudar a sua sorte, para mudar as circunstâncias da sua vida. Ele é poderoso e Ele faz, mas você tem que confiar. Viva o cristianismo de Cristo. O cristianismo de Cristo é um cristianismo de dependência direta do Pai. Cristo dependia do Pai, irmãos, em todo o tempo. Cristo, Ele, sendo Cristo, Ele orava, Ele buscava o Pai. Cristo, sendo Cristo, irmãos, Ele não deixava a autossuficiência entrar no seu coração. Eu preciso do Pai, eu preciso me humilhar diante do Pai, eu preciso buscar a face do Pai. O cristianismo de Cristo é um cristianismo de dependência, onde o reino de Deus vem em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. Jesus nunca ficou na mão quando ele precisava da ação de Deus, da ação do Pai, para supri-lo em algumas circunstâncias da sua vida. Eu lembro que Jesus chegou numa cidade e precisava pagar um imposto para César, e ali chegaram os religiosos e disseram: olha, é lícito pagar um imposto a César? Aí ele pegou a moeda e disse: de quem é a esfinge que está na moeda? Aí eles disseram: de César. Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Aí ele mandou Pedro ir pescar um peixe. Falou: vai lá e pesca um peixe, e dentro dele está a moeda, e você tira e traz aqui para nós pagarmos o imposto. Pedro foi lá, pescou o peixe, e dentro da barriga do peixe estava a moeda que eles precisavam ter em mãos naquele momento, para cumprir o seu compromisso de vamos dizer assim, de dar a César o que é de César. O que isso ensina para nós, irmãos? Que em algum lugar, bem guardadinho, está a provisão de Deus para a tua vida. Às vezes o lugar mais estranho, às vezes o lugar que você menos imagina, lá está a provisão de Deus separada, guardada para ser entregue para você. Estava na barriga de um peixe. Ninguém sabia que aquele peixe tinha uma moeda na barriga. O Senhor sabia. Por isso eu quero dizer para você, querido, se Deus precisar colocar uma moeda na barriga de um peixe para trazer um recurso para a tua vida, Ele faz isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus sobre a sua vida. Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Então, creia e se comprometa com o Senhor. O cristianismo de Cristo
É o cristianismo onde Deus nos chama para sermos gente de Deus. Deus não te chamou para ser Deus, Deus te chamou para ser gente de Deus. Amém? Tem crente, irmãos, que quando começa a viver a fé, começa a ter um entendimento errado e acha que crescer espiritualmente é ser Deus, é se tornar um Deus, é se encher de título, é tratar as pessoas como se ele fosse superior e os outros fossem inferiores. E não é isso, irmãos. O cristianismo de Jesus não é esse tipo de cristianismo. O cristianismo de Jesus é o cristianismo que nos faz entender que nós não fomos chamados para sermos Deus, mas sermos gente de Deus. Gente de Deus. Jesus veio para nos ensinar a ser gente, porque Jesus se fez gente, Jesus se fez carne. É o cristianismo de relacionamento com todos, com as crianças, com os rejeitados, com os desprezados, com os marginalizados. Jesus não rejeitava ninguém, ele se aproximava de todo mundo. Jesus era gente boa, amém, irmãos? Jesus era gente boa. Seja um crente, gente boa. Deus te chamou para ser gente boa, gente que ama, gente que ajuda, gente que é solidário, gente que não fica julgando os outros porque entende que é gente como a gente. Amém, irmãos? É gente como a gente. Às vezes nós nos sentimos no direito de julgar o outro. Quem somos nós para julgar? Nem a mulher adúltera que ia ser apedrejada foi julgada, né? Jesus, ele olha para aquela mulher e com misericórdia e graça, e os apedrejadores estão ali para apedrejar. Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pedras começaram a cair. Por que, irmãos? Porque todo mundo tem pecado. Não tem ninguém que não tenha pecados. Todos nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso, fica mais fácil a gente ser gente e tratar os outros com igualdade, né? Alguns dias atrás eu disse aqui na igreja que a vida, ela se desenvolve numa dinâmica constante de trocar de lugar com o outro, onde a gente vive trocando de lugar com o outro. Hoje você passa numa rua, você vê um carro batido, duas pessoas discutindo sobre quem está certo e quem está errado. Amanhã depois é você que está lá, com o carro batido, discutindo se você está certo, se você está errado. Hoje, às vezes você está indo visitar alguém no hospital, para orar por alguém, para estar ao lado daquela pessoa, mas existe um momento em que você vai ser o hospitalizado. Aí alguém vai ter que ir lá visitar você, alguém vai ter que ir lá te consolar, te fortalecer, te encorajar. Hoje, talvez você seja aquela pessoa que está tendo a oportunidade de tirar o dinheiro do bolso e ajudar alguém que não tem dinheiro. Mas amanhã pode ser você que vai estar sem dinheiro no bolso e alguém vai ter que tirar o dinheiro do bolso para te ajudar. Hoje você pode talvez ser alguém que está tendo a oportunidade de corrigir um outro que errou. Olha, você errou, eu estou aqui para te mostrar que isso não é certo, mas amanhã ou depois alguém pode estar corrigindo você. Sim ou não, irmãos? Os irmãos compreendem que a vida é uma dinâmica constante, onde a gente vive trocando de lugar com o outro, para que nós possamos aprender o quê? Humildade. Eu não sou maior, não sou melhor, eu sou igual ao outro. O que o outro está passando hoje e eu não estou, eu posso estar passando amanhã. Por isso eu tenho que entender que o cristianismo de Cristo é o cristianismo da humildade. Jesus mesmo diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente gosta dessa parte, mas continua: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem quer encontrar descanso para a sua alma? Aprenda de Jesus. Pratique Jesus na sua vida. Pratique Jesus na sua vida, nos seus relacionamentos. Seja humilde como Ele foi.
Não queira ser o dono da razão, ou a dona da razão sempre. Eu sempre digo, irmãos, que quando duas pessoas estão brigando, que nunca existe quem está 100% certo e quem está 100% errado. Ou seja, tem erro e acerto aqui, tem erro e acerto aqui também. O que precisa acontecer é a humildade de quem errou aqui reconhecer os seus erros, e quem errou aqui também fazer o mesmo, para que haja reconciliação. Irmãos, a vida nos ensina que nós precisamos seguir o Evangelho de Cristo. É muito mais sábio vivermos em Cristo do que vivermos sem Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho que recusa a ideia de querer receber o melhor sem ter o compromisso de dar o melhor. Irmãos, é bom receber o melhor? Quem quer receber o melhor aí? Sempre, né, irmãos? A gente sempre quer o melhor. Que nem aquela história fictícia, né, da jovem que estava conversando com o pastor antes de casar e dizendo: pastor, eu quero um marido que seja perfeito, que me compreenda, que saiba nas entrelinhas entender o que eu quero, e tudo que eu quero ele vem e traz nas minhas mãos. Eu quero um marido que me leve para viajar, eu quero um marido que me sustente, que me dê segurança, que faça todos os meus gostos, as minhas vontades. Eu quero o melhor. Aí o pastor pergunta: tá bom, e se esse marido precisar que você cozinhe para ele? Ah, não, aí pegou, hein, pastor? Eu não sei cozinhar. E se esse marido precisar que você arrume, passe a roupa dele? Ah, eu também não sei, pastor. Então você quer o melhor, mas você não quer dar o melhor. Então, como que você quer ter o melhor marido se você não quer ser a melhor esposa? Então, muitas vezes é fácil a gente querer o melhor, mas nós temos que entender que querer o melhor vai exigir de nós entregar o melhor. Às vezes os filhos querem ter os melhores pais, mas você está sendo o melhor filho? Eu quero o melhor pai do mundo, eu quero a melhor mãe do mundo. Tá bom, você está sendo a melhor filha ou melhor filho que o seu pai poderia ter? Ah, eu quero o melhor patrão que me ouça, que me aumente, de mês em mês aumente o meu salário. Eu quero ter o melhor patrão, mas você está sendo o melhor empregado? Eu quero o melhor professor de contabilidade, o melhor professor, mas você está sendo o melhor aluno, né, para esse professor? Quem quer que a Igreja Batista seja a melhor igreja para se congregar? Quem quer, irmãos? Então seja o melhor crente. Amém? Eu quero a melhor igreja. Então você tem que ser o melhor crente que essa igreja vai ter. Porque é fácil eu querer o melhor, mas eu tenho que entender que para receber o melhor, eu tenho que estar disposto a dar o meu melhor. Jesus não brincou de dar o melhor. Ele deu o melhor para nós quando Ele morreu naquela cruz. Amém, irmãos? O melhor sacrifício, o mais perfeito sacrifício foi feito ali. O melhor testemunho de santidade que poderia ser dado diante de Deus, diante dos homens dessa terra, Jesus deu. O melhor. Você tem que perseguir isso na sua vida. Não seja um crente conformado, acomodado, que só fica esperando o melhor sem dar o melhor. Dê o seu melhor e se prepare para receber o melhor. Amém? Se prepare para receber o melhor. Em último lugar, irmãos, o cristianismo de Cristo é o cristianismo que não se entristece nem se revolta com Deus quando passa pelos sofrimentos injustos que a vida nos traz. Jesus sofreu injustamente, irmãos. Ele merecia a cruz. Ele merecia ser cuspido no rosto. Sabia que Jesus foi cuspido no rosto? Ele merecia, irmãos, os cravos nas mãos e nos pés. Você
Vocês estão meio tensos, né? Merecia, irmãos? Não, irmãos. Ou seja, todo esse sofrimento que ele passou foi um sofrimento que ele passou sem merecer. Foi um sofrimento injusto que ele passou. Eu quero dizer para você, se você está seguindo os passos de Jesus, você vai passar por um sofrimento injusto. Pastor, o que é o sofrimento injusto? É aquilo que você olha e não vê, vamos dizer assim, justificativa para você estar passando por aquela situação. Você não fez por merecer, mas está passando. Está passando. E aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui se é 1 Pedro ou 2 Pedro. Pedro capítulo 2. Primeira Pedro 2, 18, 19 e 20. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Eu vou estar encerrando essa mensagem. Diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo, como irmãos? Injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Agora olha o 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Em outras palavras, você foi chamado para sofrer, da mesma maneira que Cristo foi chamado para sofrer. Que convite maravilhoso, né, irmãos? Jesus chamou você para sofrer com Ele. Mas saiba de uma coisa, que quem sofre com Ele aqui, será honrado com Ele na eternidade. Quem sofre com Ele aqui, será coroado com Ele na glória. Então sofra, seguindo a Deus, servindo a Deus, seguindo os passos de Jesus, porque sobre ti existe uma grande expectativa, uma grande esperança de glória que há de se manifestar na eternidade. Então não fique triste quando as coisas de repente não estiverem acontecendo do jeito que você gostaria. Nem tudo aconteceu, irmãos, do jeito que Jesus gostaria que acontecesse, mas Ele ficou firme até o fim, para que a vontade de Deus fosse estabelecida na terra e as nossas vidas fossem salvas pelo poder do seu sangue. Amém? Quero que você fique em pé nesse momento. E aquele